Burdão é um jovem filho único, cheio de sonhos, princípios éticos, que vive na periferia da região leste da Grande São Paulo. Ele resiste à sedução das drogas, do dinheiro fácil, não se envolve em crimes. Seu pai morre em um assalto. A mãe não suporta a perda, adoece e também o deixa. Burdão não aceita a proposta de um policial corrupto para chefiar o tráfico e acaba preso. Foge, vira bandido e... O resto da história está nesse livro, Graduado em Marginalidade, uma ficção escrita por Ademiro Alves de Souza, que assina somente Sacolinha. O Burdão que me deu a ideia do livro e do personagem, eu encontrei com ele numa estação de trem, provavelmente aqui em Ferraz de Vasconcelos, e eu já o conheci, ele estudou comigo, e quando ele entrou no trem, afobado, de madrugada, eu indo trabalhar e lendo meu livro, eu falei, pô, e aí, tudo bem, como é que vai? Pô, eu tô saindo fugido de São Paulo, eu vou embora que eu tô pedido pela polícia e pelos ladrões, né? E aí ele me contou um pouco da história, o que tinha acontecido, sobre tráfico, sobre todas essas questões, desde quando, a última vez que eu vi, que foi quando a gente estudava junto. E aí eu tive a ideia, tive a grande sacada de escrever o romance Graduado em Marginalidade. O título Graduado em Marginalidade, ele é uma pergunta. Qual que é o diploma de um graduado na marginalidade? Será que é uma cadeia? Será que é o caixão? Então essa é a grande pergunta do romance. Sacolinha foi cobrador de vans que saíam do terminal Corinthians Itaquera. Todos os dias vinha de trem de Suzano ao trabalho. Foi nesse trajeto que vieram as primeiras ideias de se tornar escritor. Você escreveu sentado aqui nesses bancos aqui? Quando eu conseguia sentar, né? Quando eu não conseguia era de pé apertado e escrevendo? Escrevendo, Depois chegava em casa, passava no computador? Não, nessa época. Estamos falando de 2004. Para mim não existia, então eu não tinha condições. Então depois que eu terminei todo o romance, uma amiga minha que trabalhava num local que tinha computador pediu e foi digitando para mim. O romance lançado em 2005 abriu muitas portas na vida de Sacolinha. Ele aproveitou as oportunidades e deixou para trás a dura vida de cobrador. Estudou e se formou em letras. Foi convidado para assumir a coordenadoria literária da Prefeitura de Suzano, onde criou o Sarau Pavio da Cultura. Por que os saraus são importantes? Por dois motivos. Primeiro, porque eles incentivam a leitura. E segundo, que eles divulgam os novos escritores, esses escritores da periferia. Eles não têm espaço na livraria, não tem espaço no sofá do Jô, apesar de eu já ter ido ao Jô, mas é único, né? É um exemplo somente. Então, assim, não teria espaço no sofá da Hebe, né? Então o sarau é importante para isso também. É o espaço dos que não tem palco. Então por que ele incentiva a leitura? Porque muitas vezes vai uma dona de casa lá ou alguém que gosta de tomar uma, vai lá, tá lá, de repente escuta num bar alguém recitando uma poesia num sarau. E é uma poesia não engessada, é uma poesia que o cara fez e que fala da vida. Pô, então isso é poesia? Pô, então eu gosto, né? Depois de ter a literatura como guia de sua vida, Sacolinha lançou mais 4 livros, todos inspirados nas suas experiências de morador da periferia. Muita gente vê, né, a periferia, o Datena vê a periferia, o Geraldo Balança Brasil vê a periferia, Gil Gomes viu a periferia, mas o olhar mesmo poético da sensibilidade de ver que existe não só o ladrão, não só o policial, mas também existe o capoeirista, existe um moleque de rua que adora a rua e que a rua para ele é importante para a formação dele. Então acho que o essencial é o olhar, saber como olhar a periferia é fundamental. Entre os livros escritos por Sacolinha estão 85 letras e um disparo, Peripécias de minha infância, Manteiga de cacau e Estação terminal. Tu que me violenta o coração, que acolhe as tristezas, decepções e felicidades, que continue aqui o vosso reino. A noite quando vem cai sorrateiramente, junção perfeita igualada a mistérios. Eita, lugarzinho cheio de surpresas. O poste é drive-in e o muro do terreno baldio oculta os sussurros recitados pelo tesão. A sua moda é clássica, obsoleta, não há dias determinados para as suas traquinagens. Terra batida, concreto e asfalto, a guia separa o tímido do indiscreto, chão pisoteado por pés que carregam angústia. A experiência de escritor da periferia abriu o leque de atividades de Sacolinha. Ele costuma visitar prisões pelo projeto Uma Janela para o Mundo, leitura nas prisões.
tenho alunos como o Fernandinho Beiramar, Elias Maluco e tudo mais. Você lida com essas pessoas? Eu lido com essas pessoas e eu sinto uma grande inveja deles num certo ponto, porque eles ficam presos, por ser presos especiais de segurança máxima, eles passam 22 horas por dia presos. Só saem 2 horas para o banho de sol. Ou 2 horas quando tem, por exemplo, a minha aula, a minha oficina. Então o que eles fazem 22 horas presos numa cela, cada um numa cela? Eles dormem, fazem lá uma flexão, uma abdominal e passam o restante do dia lendo. Eu tenho uma grande inveja disso, cara. Pelo menos essas 8 horas que ele lê, eu queria estar preso lá, para estar lendo também. Ademiro Alves de Souza, o Sacolinha, já sofreu ameaças por causa da literatura. Em seu primeiro romance, graduado em marginalidade, um dos personagens é um policial corrupto, assassino, chefe do tráfico. Logo depois que eu lancei o livro, 2 meses depois, eu comecei a receber ameaças de morte por parte de policiais, né? E que não tinham lido o livro. Fiquei com medo, sumi por uma semana até descobrir que essas ligações vinham de uma base comunitária de Itaquaquecetuba. Eu procurei saber do que se tratava. Não, é que falaram pra gente que o livro fala mal da gente e tudo mais. E aí eu presenteei os 2 policiais, cada um com um livro, e falei, leiam, se o livro fala mesmo mal de vocês corram atrás de mim. E qual foi a reação dos policiais? Eles leram o livro? Nunca mais me ligaram, não tive mais acesso, então eu creio que até gostaram do livro. Uma vez ele foi reconhecido numa blitz, infelizmente. E o pessoal olhando minha documentação, Ademiro Alves de Souza e tal, o policial olhou pra mim dentro do carro. Não é você que é o escritor Sacolinha? Aí eu falei assim, sou eu. Então desce. Desce que a gente vai dar uma geral. Marco Antônio Bin é sociólogo com vasta carreira acadêmica em diversas universidades importantes. Ele se baseou na literatura da periferia para desenvolver sua tese de doutorado na PUC de São Paulo. A menininha caga por entre os escombros e se limpa com um pano sujo. O tema foi as redes de escrituras da periferia de São Paulo, a palavra como manifestação de cidadania. A escritura periférica, ela se volta prioritariamente para as pessoas da quebrada mesmo. Porque ali você vai ter, é como o rap, né? Então você pega uma letra do rap, os Racionais MC, você vai ter toda ali uma abordagem do cotidiano, da vida vivenciada nas periferias. As dificuldades, os desejos, as frustrações, a violência. Então tudo isso cria uma necessidade de se dar uma voz, de se revelar, de se mostrar e de se discutir. O livro é a arma que me levou até todas as comunidades